Eu vou te ensinar agora a trabalhar utilizando o plugin chamado Procedural Content Generator aqui dentro da Unreal. Ele serve para que você faça a distribuição massiva de objetos, seja ele árvores, rochas, pedras, ou seja, qualquer asset que você queira fazer a distribuição geral e controlada aqui dentro da Unreal. Muito prazer, eu me chamo Frederico Souza, sou artista 3D e estou aqui para te ajudar a trilhar e a caminhar com dicas e informações sobre o ramo do 3D. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha para estar dando aquela força, pois eu vou estar trazendo muitas informações que te interessam. Então vamos lá! Para isso, nós devemos vir em Edit, Plugins. Aqui dentro você vai digitar Procedural e nós teremos essas três opções. Você vai marcar Procedural Content Generation Framework, este aqui. Clicando, vai pedir para fazer a reinicialização. Vem aqui, Restart Now. Após a reinicialização, vamos criar aqui uma pasta e vamos nomeá-la como PCG. Apenas para que nós possamos nos organizar aqui dentro, ok? Vamos abri-la. Vamos clicar aqui nessa região com o botão direito do mouse. E agora você pode perceber que aqui neste ponto está escrito PCG. Por ele nós temos a possibilidade de estar trabalhando proceduralmente com os nossos assets. Vamos clicar, vamos nomeá-lo como PCG underline assets aula. Vamos clicar duas vezes. E aqui então nós temos o nosso gráfico de PCG. Como você pode ver, aqui nós temos uma tela bem parecida com a tela de ligação de nodes baseadas em Blueprint. É bem similar aqui também. Primeiro eu vou distanciar esse daqui. E aqui em Input, bem aqui, abre este ponto. Você está vendo aqui várias opções. Para essa aula a gente vai utilizar o Landscape. Se a gente clica aqui e puxa, vai liberar para a gente da mesma forma, tá? Quando a gente está trabalhando com as blueprints, essas opções. O que nós iremos precisar fazer aqui? O que nós iremos precisar fazer? Vamos digitar Surface. Você está vendo que é a única opção que nós temos. Porque esse exemplo de superfície é a única forma possível para trabalhar na questão que envolve Landscape. Essa é a lógica. Vamos clicar e a partir disso, clicando aqui, tá? Você pode ver que já está aberto. Nós temos essas opções para trabalhar referente a esse Surface Sampler. E com esse Surface Sampler, e para essa questão nós temos como referência o nosso chão, que vai estar enviando os dados para a informação Landscape. E aqui nós temos o nosso debug, para que possamos começar a visualizar. Mas antes eu quero que você veja. Vou clicar aqui e arrastar. Vou abrir aqui um pouco mais. E agora a gente vai clicar aqui e arrastar para dentro da nossa cena. Você percebe que já tem aqui um box com as linhas amarelas. É aqui dentro que vai começar a mágica. Vou abrir aqui um pouco mais. E aqui nós temos no Surface Sample. Vou clicar aqui. Você vê que tem o debug. Vamos ativar e você vê aqui, olha só, um monte de box. Vendo? Essa aqui é a forma de você perceber se realmente isso daqui está valendo, que o Surface Sampler está sendo lido aqui dentro do input em Landscape. Quando você habilita o debug, você tem essa visualização aqui. Então, independente se você mantém dessa forma, se você puxa para cá, você está vendo que muda proceduralmente a forma deles. Isso acontece também outra coisa. Tá aqui. Se a gente aumentar aqui a escala, olha só, ele se reajusta também. Se eu levar lá para cima, a gente vai continuar trabalhando aqui. Vou puxar mais um pouco e manter aqui o debug. Nós vamos puxar um outro e escrever aqui Transform. E aqui dentro nós iremos pegar o Transform Points. Clica nele. Aqui o objetivo desse é pegar e fazer uma transformação dentro desses pontos. Nós temos aqui os ajustes necessários de transformação, rotação, escala. E é aqui que a gente faz isso. Já vamos ativar aqui então o Absolute Rotation. E dentro de escala mínima eu vou colocar aqui 0,7.
Você viu que mudou para todos, né? E na rotação máxima, eu vou colocar aqui 360. Para que todos os itens que eu tenha na minha cena façam uma rotação no máximo de 360. Isso faz com que nós tenhamos variação de itens dentro da nossa cena. Vamos então puxar um pouco mais para o lado, trazer o nosso output para cá. E com isso, agora falta a nossa mesh. Então eu vou clicar aqui até este ponto e vou escrever mesh. Aqui você vê que nós temos essas opções, mas aqui eu quero Static Mesh Spawner. Clicando aqui vai abrir para a gente isso daqui. Eu já vou ligar e colocar aqui. Ué, mas cadê a mesh? Você tá vendo que tá do mesmo jeito, né? É porque aqui dentro que nós temos que colocar as nossas árvores, as nossas rochas, enfim, o que a gente quer de fato estar trabalhando. E aí a gente pode vir aqui em Mesh Entries. Nós temos aqui esse sinalzinho de mais. Vamos clicar aqui e vai abrir para a gente um index, para a gente possa indexar nos nossos itens. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui também. E aqui é onde nós colocamos e inserimos a nossa mesh. Só que nós não temos o material que eu quero fazer a distribuição aqui. E eu quero árvores. E para a nossa aula, eu vou baixar aqui esse MW Broadleaf Trees Forest Biome. É um conjunto de árvores ultra realistas que eu gosto muito de utilizar. Eu vou vir aqui em adicionar ao projeto e vou vir em class, que é a nossa aula. Vou adicionar ao projeto e vai começar a baixar. Agora de volta aqui, vamos vir em content. Nós temos a pasta que acabamos de baixar. Vamos escolher trees, oak. E aqui nós temos as árvores que a gente pode começar a distribuir aqui utilizando o nosso sistema procedural. Então aqui nós iremos colocar neste ponto, tá? Ou eu posso simplesmente vou escolher essa daqui, por exemplo, clico aqui, tá? Uma vez, posso vir e clicar aqui. Olha só, a mágica já começou a acontecer. Inclusive, vou fazer o seguinte. Clicar novamente aqui, vou aumentar a escala ainda mais, inclusive eu vou colocar mais uma mesh, vou fechar essa daqui, vou abrir essa outra e aqui vou selecionar essa e colocar aqui. Você tá vendo que tá bem cheio e a gente não tá vendo legalzinho as árvores. Eu quero fazer uma diferenciação. Aqui, dentre essas duas que eu tenho, por exemplo, eu posso dar uma preferência para uma em detrimento da outra. Como é que eu faço isso? Utilizando o Wave. Por exemplo, aqui eu vou colocar 2 nela, voltar aqui, e nesta outra eu vou manter o 1. Então aqui, essa outra que está com o peso 2, ela está distribuída em maior quantidade em detrimento da outra. Então eu faço essa separação quanto ao detrimento de uma para outra. Agora voltando aqui, você está vendo que ainda tá esses boxes, né? Vamos tirar eles agora. Volta aqui. A gente pode apertar aqui no debug e desligar, ou então vindo aqui, clicando e apertando D, que a gente tira ou coloca o debug, beleza? Aqui então, agora eu vou clicar aqui, vou aumentar um pouco mais a escala, ó. Então você vê que ele faz esse recálculo de todos os assets automaticamente. E agora, vou abrir aqui um pouco mais, tá? Aqui. Dentro do nosso Surface Sampler, nós iremos trabalhar muito nessas opções aqui. E ao lado, quando eu venho e coloco um 0 aqui, 0,01, você viu que já teve uma diferença. Então aqui eu tenho esse controle, vou fechar aqui um pouco mais para você ver. Você vê, né, que eu tenho esse controle da quantidade, tá? Aumentar um pouco mais, ou se eu quiser deixar, né, bem cheio, é só eu ir aumentando ou diminuindo esses valores e de acordo com o que eu quero,
tá? Eu vou deixando. Vou salvar aqui. Se eu quiser, por exemplo, tá aqui, fazer uma cópia e puxar aqui para o lado, eu também tenho, tá, o mesmo efeito sendo aplicado aqui para o lado, tá, aqui, tá, e ir redimensionando da melhor forma possível e trabalhando dentro de cada procedural content. Ou se não, se eu quiser trabalhar com apenas um, é só eu vir e estar aumentando a escala. Com isso você vê que em todo o mapa vai ser aplicado o PCG. E é isso aí, galera, mais uma aula super importante que eu deixo aqui para vocês. E se você quiser ficar por dentro de mais assuntos importantes sobre Unreal, queira receber essas aulas, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, assim o YouTube vai estar te disponibilizando sempre essas aulas que eu estarei trazendo. E é isso aí, muito obrigado por ter seguido até aqui, valeu!